ar o Momento Papo de Mãe. Descobrir num exame de ultrassom, ainda na gestação, algum problema no bebê é muito difícil para os pais, a gente sabe. Mas nessas horas, temos que pensar que um diagnóstico quando o bebê ainda está na barriga já pode garantir os cuidados necessários que ele vai precisar ao nascer. O pé torto, por exemplo, pode ser detectado na gravidez e quanto antes tratar, melhor para o bebê. Apesar de ser um susto para os pais, o pé torto congênito é um dos problemas mais comuns dos recém-nascidos, 1 em cada 1000. Para falar sobre isso, convidamos o ortopedista pediátrico Alexandre Lourenço e o casal Thaís e Pedro. Eles são pais do Theo, de 2 anos e 8 meses. Né, Theo? O Theo tá ali no meio do papai e da mamãe, né, Theo? Como é que foi, Thaís? Vocês descobriram o que durante a gestação? No segundo ultrassom morfológico, a gente descobriu que ele tinha o pé torto e passamos em uma consulta ainda na gestação para tentar entender o que é que estava acontecendo, né? E eram os 2 pezinhos? Os 2 pezinhos, é bilateral. E Pedro, quando começou o tratamento do Theo? Depois que ele nasceu, 15 dias depois, a gente já estava iniciando o tratamento com ele. Então foi importante para um tratamento precoce, né? Sim, foi muito importante, principalmente para a gente entender o que é, né? Porque até então a gente não tem informação do que isso vai causar na vida dele. Vocês nunca tinham ouvido falar do pé torto? Já conheciam alguém que tinha nascido com pé torto? Eu trabalhava na área de reabilitação, então eu já conhecia um pouco. Mas quando fizemos o ultrassom, eu fiquei com receio de que fosse algum diagnóstico com sintomas maiores, né? A gente sabe que tem outros quadros que o pé torto também poderia estar presente. E aí a consulta foi importante também para desmistificar um pouco. Sim. E o que ele tinha era o pezinho Era só todo. o pezinho. Daqui a pouco vocês vão explicar, então, como é que tem sido o tratamento dele. Ele ainda está fazendo? Ainda está. Sim, ainda está. Doutor Alexandre, o que é esse pé torto e por que isso acontece? O pé torto congênito é uma deformidade chamada pé equino cavo varo. Isso representa as 3 deformidades principais que tem no pé torto. O pé torto, então, seria equino porque, embora ele seja para cima, ele está fora do lugar. Então, o primeiro componente dele é justamente quando a gente coloca o pezinho para a posição correta, a gente veria que a ponta do pé estaria mais baixo, que vem do cavalo, que pisa na ponta do casco. O segundo componente do pé torto é o cavismo, que o pezinho é mais encolhido, um pé de um bebê deve ser mais chatinho. E varo quer dizer que está virado para dentro, então por isso que o pé torto é chamado pé equino cavo varo. E a etiologia, ou seja, a causa, é desconhecida. E sempre acontece nos 2 pés ou há casos em que o bebê nasce? 50% das vezes vai ser bilateral. Quando acontece de um lado só, mais frequente ser do lado direito. E daí tem que tratar, porque senão essa criança não vai conseguir andar de uma maneira correta? Não, vai deformar. Se a criança pisar, ela consegue até andar. Infelizmente é doloroso pensar nisso, mas a criança consegue andar, porque ele vai pisar no dorso do pé. Então, por isso que é importante, como a Thaís falou, que conseguiu o diagnóstico precoce, no qual pudemos explicar todo o tratamento, então ela sabe que o filho pode ter um desenvolvimento normal a partir disso. E Thaís, como tem sido o tratamento do Theo? O Theo, com 15 dias, colocou o primeiro gessinho. No início foram trocas semanais de gesso. Gesso nas 2 perninhas? Nas 2 pernas até o alto da virilha, assim, desde o pé até a virilha, né? Depois das trocas semanais de gesso, ele fez a tenotomia, né? Uma pequena cirurgia. Usou o gesso por mais 3 semanas. E aí passou a usar a órtese. Essa aqui é dele? Essa é dele. Essa já é a 4ª órtese dele, eu acho. E ele Porque usa... conforme vai crescendo, A gente vai trocando. E ele usa por quanto tempo essa órtese? Inicialmente ele usou por 23 horas. Depois ele passou a usar 14 horas por dia, que é o que ele usa hoje, principalmente no período noturno, né? Então ele dorme de órtese e fica só algumas horinhas a mais com ela. E como é que é, Pedro, quando ele está com a órtese? Ele se vira já? Para ele é muito normal. Para ele, Já ele tá acostumado. está muito acostumado. Ele brinca, ele engatinha, ele corre atrás da cachorra com ela. Então já para ele é um brinquedo a mais. Tanto que ele chama de Zezé. Ah, é? É o Zezé. Pedro, você acha que essa adaptação até é mais fácil para a criança do que para os pais? Para os pais é difícil? Muito mais, porque assim, a gente fica com aquele primeiro sentimento de
de dó. Ele tem alguma coisa, o pai se preocupando, mas para ele é muito normal. E hoje o pé já está retinho, ele já consegue andar normalmente. Sim, ele andou no tempo certo, tudo certinho. Doutor, os pais ficam receosos, como a gente viu, né, de machucar, de incomodar, mas as crianças, o que você tem visto no consultório, as crianças se adaptam bem? Se os pais se adaptam, como é o Pedro e a Thaís, a criança vai se adaptar. Realmente, por isso que é importante a gente explicar desde o tratamento todo para os pais, que, sem dúvida, isso é uma coisa para manter a correção. Então, se os pais estão convencidos da importância do uso da botinha para dormir, ele vai usar. Tá? As crianças pedem, como o Theo pede, já tem um apelido do Zezé, e às vezes a gente vai dar alta já da órtese para a criança dormir e os pais falam, pô, ele está pedindo para dormir mais um pouco, pode? Pode, então deixa, vai fazendo o desmame lá. Então muitas crianças pedem. Ele nasceu numa época que a gente mudou radicalmente o tratamento. Quando eu era residente de ortopedia, basicamente a gente fazia cirurgias muito extensas do pé torto. A gente abria o pé inteiro, fazia cirurgias com alongamentos, cirurgias muito agressivas, que inicialmente pareciam dar um bom resultado, mas ao longo prazo essas cirurgias acabavam levando muito mais a recidiva, a rigidez. Então esse tratamento, que é o método POM7, esse é um método totalmente indolor. Como falou a Thaís, a criança trocar do gesso semanalmente, a criança muitas vezes dá uma madeira, a criança dorme, é indolor, e depois tem um pequeno procedimento que ela mencionou, que é a tenotomia, porque os gessos que são trocados semanalmente, geralmente são 4, 5 gessos que a gente troca, estamos falando 4, 5 semanas de gesso, a gente consegue trazer o pé para a posição gradualmente e depois, só para corrigir o equinismo, que a gente precisa fazer essa pequena tenotomia, que é um pontinho só que leva ali no tendão, a gente soltar para ganhar um movimento da dorsiflexão, que é puxar o pezinho para cima. Então, no próximo bloco, nós vamos explicar um pouco mais sobre os tratamentos para corrigir o pé torto congênito. O Momento Papo de Mãe já volta. O Momento Papo de Mãe está de volta. O assunto hoje é pé torto. Doutor Alexandre, a criança que tem o diagnóstico precoce, que começa a fazer o tratamento cedo, isso pode interferir no andar dela ou não? Ela vai andar normalmente? Não, se espera que o desenvolvimento motor seja normal, tá? A criança começa a andar em idade normal e vai usar, durante o início da marcha, e vai usar para a vida toda, sapatos normais também, que é outra pergunta. Não tem que ficar usando palmilhas, botas ortopédicas, nada disso. Isso é bem diferente, isso aqui é apenas para manter a correção, porque o pezinho fica perfeito, bonitinho, mas só que existe um músculo, que é o tibial anterior, que tem um vício muito grande de puxar para dentro o pé de volta, né? Então, o uso disso aí, da órtese é para manter a posição até que a criança adquira força para virar o pé para fora. Antigamente tinha aquelas botinhas ortopédicas, né, que eram bastante comuns, eram para o pé torto? Não. Isso aí se usava para uma coisa que é uma conhecida hoje como uma alteração fisiológica. Existe essa confusão. Esse é um pé plano, o pé plano que na verdade é considerado uma etapa de desenvolvimento da criança, não é um pé torto. Então, muitas vezes confunde, pé torto com um pé plano. Não, o pé torto se refere a essa deformidade que a gente explicou, que é o pé com essa alteração de equino cavo-varo, o pezinho virado para dentro, que tem que ser corrigido com gesso. Um pezinho que não precisou fazer isso, não é um pé torto. E daí, quando vocês viram que ele ia precisar desse tratamento e tal, daí como é que foi a preparação dos pais até? Porque tem que ter paciência também, né? Como você falou, para dar banho num bebê com gesso, para trocar roupinha. Como é que é esse preparo? Ter descoberto ainda na gravidez foi muito importante justamente para a gente se preparar antes da chegada dele, né? Então, quando ele nasceu, eu falo que de verdade, eu não me toquei de ver os pezinhos tortos, assim, porque eu já sabia exatamente o que eu ia receber e já sabia como seria o tratamento. E aí a gente passou por uma aula, né, com o doutor que ajudou bastante a gente no início. E os grupos de Facebook e de blogs de mães que já tiveram filhos com pé torto também orientaram bastante a gente nesse. Que boa essa troca, né? E Pedro tem que seguir o tratamento corretamente, Sim, né? desde Os pais início... também têm que fazer tudo que o médico pede, orienta, né? Não dá, ficar com pena um dia, não deu tempo de colocar a órtese. Tem que colocar isso na rotina diária da família. Isso colocando, a gente tem... O doutor comentou, né? A gente tem
um vício de falar que é uma dor, é alguma coisa incômoda para a criança, mas para ele não é mais para a gente mesmo como pai. A gente colocando, a gente aceitando muito bem isso, acho que para ele fica bem mais tranquilo. E dá mais trabalho, mas tem que seguir corretamente todas as orientações. Exato. Grande parte do tratamento do pé torto é de responsabilidade inteira da família, né? Que é o uso da órtese. A gente faz os gestos, a gente faz a tenotomia, essa pequena cirurgia, a gente faz a orientação, mas na hora que a gente passa a botinha, né, a órtese de abdução, essa órtese de abdução, a gente está passando o encargo principal para os pais. Né? Por isso que é importante ter essa boa orientação anterior, para os pais saberem a importância que eles vão usar. E olha que bom aqui, né? O Theo andando, correndo, já super bem, né? E a recuperação da cirurgia é tranquila? Muito tranquila, foi bem, 3 semanas de gesso, ele fez a tenotomia, ficou mais 3 semanas de gesso e para ele foi bem normal. Tá ótimo. Olha, doutor, chegaram muitas perguntas dos telespectadores e nós separamos aqui algumas perguntas. Então, olha, a Josimara da Silva, de Araraquara, São Paulo, disse o seguinte: minha bebê ainda anda com as pernas bem abertinhas. Isso é normal? Josimara, isso que sua bebê tem não tem nada a ver com o pé torto. Os bebês nascem realmente com a perninha mais abertinha, que é chamada perna de cavaleiro, mas isso não tem nada a ver com o pé torto. E não precisa de tratamento, vai acertar, Tem doutor? que ter. Sempre que tiver uma preocupação, além do seu pediatra, pode-se fazer uma avaliação com um ortopedista pediátrico. Ele vai te tranquilizar, mas isso não tem nada a ver com o que a gente estava falando aqui sobre o pé torto. Pode ficar tranquilo. Doutor, e a Adriana Lima, de São Paulo, disse: tem uma bebê de 1 ano e 4 meses. Ela tem displasia unilateral do lado direito e pé torto congênito bilateral com suspeita de artrogripose. Gostaria de saber qual seria o procedimento a ser feito. Além do pé torto congênito idiopático, que é aquele sem alteração nenhuma, algumas alterações podem ocorrer, como a artrogripose, que é uma síndrome que tem umas contraturas múltiplas no corpo, pode levar a displasia, luxação do quadril, ter pé torto, ter alterações no joelho, e o tratamento é bem diversificado de acordo com cada um. Então, também vai ser diferente. É óbvio que a artrogripose, o resultado com o tratamento da forma que foi explicado aqui, deve ser tentado o método Ponseti e a gente consegue resultados, mas não são tão bons quanto os resultados que a gente observa quando faz o tratamento, como foi o TEL, que é um tratamento num pé torto idiopático, ou seja, aquele que só tem a deformidade no pé. Então, tem que ver realmente o quadro geral de uma criança como essa, com artrogripose, para se ver e programar o tratamento global dela, que vai passar por reabilitação e várias outras tratamentos com outros profissionais, além do ortopedista também. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada, então, pelas respostas aí. Eu quero agradecer também a todos que nos escrevem. Pode ser pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail. Lembrando que no nosso canal no YouTube também tem bastante conteúdo para você assistir. Doutor Alexandre, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Momento Papo de Mãe. Eu que agradeço, é sempre bom ter uma oportunidade de explicar e falar com o público sobre uma alteração tão comum e que, se tratada adequadamente, pode levar a resultados fantásticos, como está aqui o caso do Theo, que deve seguir ainda com a sua botinha, mas que, sem dúvida, espera um futuro com bastante atividade, com uma vida normal. É ótimo exemplo do Theo, né? Correndo, se divertindo aqui. Muito obrigada por você ter vindo, Theo. Obrigada, Thaís. Obrigada, Pedro. A gente que Agradece a oportunidade. Gente, olha, nosso tempo terminou. No programa de hoje falamos sobre pé torto e se você quiser dar alguma sugestão de tema, é só mandar pra gente. Até o próximo Momento Papo de Mãe. Até, tchau! Então, para finalizar, vamos lembrar que o pé torto é uma deformidade corrigível facilmente com gessos, é indolor e pode levar a um resultado funcional excelente para as crianças que têm o tratamento correto com o método Ponseti.